dia, tudo certo, pessoal? Então vamos gravar mais um vídeo aqui, fazer mais um vídeo sobre o conjunto dos números inteiros e já vamos tratar sobre a adição de números inteiros, né? Muito bem. Então, vamos recordar rapidamente só algumas coisas que fizemos na aula anterior, que é com relação ao oposto, valor absoluto e ordem. Bem rapidinho. Oposto, né? Oposto de um número inteiro. Você utiliza para descrever o oposto de um número este menos entre parênteses, né? E ali dentro do parênteses você coloca o número em questão. Então, por exemplo, se você quer o oposto de menos 2. O oposto de menos 2 é um outro número inteiro que tem distância ao zero igual à distância do menos 2 ao zero. Né? Qual é o outro número inteiro que tem distância até o zero igual a esta distância do menos 2 ao zero? O número 2. Né? Para relembrar, certo? E um segundo exemplo, o oposto de mais 8. Aí se pergunta o oposto de mais 8 e se responde. É um número inteiro, é um outro número inteiro que tem distância até o zero igual à distância do mais 8 ao zero. Qual é o outro número inteiro que tem essa distância? Menos 8. Certo? Isso é o oposto. Valor absoluto. Valor. Nossa, que feio. Valor absoluto. Mas mais feio. Valor absoluto é o seguinte, né? A distância que o número tem até o zero. Apenas isso. Então, a distância é medida por... é utilizada essas duas barras aqui, verticais, para designar a distância. Né? Então, a distância, ou seja, do número menos 5 ao zero é quanto? É 5, ou seja, o valor absoluto de menos 5 é igual a 5. Por quê? Porque isto aqui, significando distância, é a distância do menos 5 até o zero. Apenas isso. 5 e acabou. E B, né? Exemplo B. Qual seria o valor absoluto de mais 7 ou apenas 7? O valor absoluto de mais 7 é a distância do 7 até o zero. Qual é a distância do 7 até o zero? 7. Sempre assim. Lembrando que o valor absoluto é um valor sempre positivo. O valor absoluto é sempre positivo. Certo? E agora, por fim, temos a ordem, as relações de ordem, né? Relações de ordem. Quais são as relações de ordem aqui, né? As relações de ordem aqui é de menor que ou maior que. Tem outras aí que podem ser colocadas, mas ficamos com estas por enquanto. Então, esta que é maior que, e esta aqui é o menor que. Ok? Então, muitos alunos se confundem com esta simbologia, né? Ficam confusos em relação a qual que é o maior, qual que é o menor, qual símbolo que corresponde ao maior ou ao menor. Então, vamos fazer a seguinte analogia. Você tem
este símbolo aqui como uma semelhança de um cone de sorvete, né? E digamos então que você insira sorvete aqui no cone. Insira sorvete, né? O que você vai ter? Na parte superior, você tem sorvete, muito sorvete. É claro que quando você coloca sorvete no cone, parte desse sorvete ele vai para o fundo, né? Para o fundo do cone. Onde é que tem mais sorvete? É no fundo ou na outra extremidade do cone? A abertura do cone aqui. Onde tem mais sorvete? Aqui. Então, o maior aqui, ó, o maior lado não, né? Aonde tem a abertura do cone significa que é naquele lado que vai estar um número maior, né? E do outro lado, onde tem menos sorvete, vai ser onde tem menos o número menor. Vamos mudar aqui a direção para vocês verem, né? Certo? Olha aqui. Vamos colocar aqui um sorvete de framboesa aqui, ó. Né? Aqui tem mais sorvete do que teria aqui no fundo, certo? Por escorrimento, né? Aqui, por escorrer, acaba escorrendo sempre. Onde é que tem mais sorvete? Para cá. Então, para cá, o número, nessa direção aqui, o número é o maior. Nessa outra direção é o menor, né? Então, assim, ó, quando você for ler esse símbolo, você sempre vai ler da esquerda para a direita, ó. Sempre da esquerda para a direita. Como a gente faz aqui, ó, no português. Relações de ordem, a gente faz essa leitura, ó. Relações de ordem, nessa direção, né? A gente nunca fala na direção contrária. Ordem de relações, não. A gente nunca lê nesse sentido, né? Então leia no sentido da esquerda para a direita. Que daí você vai fazer a leitura correta. Querem entender por quê? Vamos colocar então um exemplo. Exemplo A aqui. 5 e 3. Né? Qual é o conezinho que você vai colocar? Qual é o símbolo aqui? Você vai colocar este aqui, ó. Por quê? Porque a abertura do cone ela está voltada para o número 5, né? E aqui na abertura você coloca o sorvete, né? Coloca o sorvete. Então, você vai fazer essa leitura aqui, ó. 5 para cá. É maior que 3, né? Onde tem mais sorvete está direcionado, está na direção do número maior, correto? Onde tem menos sorvete, aqui no fundo, fica para o número, na direção do número menor. Então você faz a leitura do 5 maior que 3. E se fosse assim, ó, menos 1 e aqui 2. Qual é o cone que você colocaria, né? Você colocaria este conezinho aqui, ó. Você colocaria este cone. Por quê? Porque o 2 é maior que menos 1. Então, o sorvete, a parte onde tem mais sorvete, fica aqui. Onde tem menos sorvete, aqui no fundo, né? Nessa direção. Mas você faz essa leitura para cá, né? Que leitura que você faz? Você diz o seguinte, que menos 1 é menor, né, que 2. Certo? Então, por isso que você tem que memorizar esta forma, né? Bom, feita essa recapitulação aqui, vamos partir para o nosso vídeo propriamente dito, que é a adição de inteiros. Então tá. Nós precisamos saber o seguinte, que existe uma regra. Vamos estabelecer a primeira regra aqui. Existem duas regrinhas que você pode estabelecer aqui para adição de inteiros, tá? É bom saber as duas. Existem várias maneiras de você explicar a adição de números inteiros. Primeiramente, vamos entender por estas regrinhas aqui. Eu gosto muito delas. Eu acho elas não complicadas, né? Desde que você esforce-se para memorizá-las. Então, assim, ó. A primeira regra diz o seguinte. Se você quer adicionar. Adicionar. Você utiliza o símbolo da operação de adição.
Então, esse aqui é o símbolo da adição, né? Isso aqui, se você quer adicionar dois números inteiros. Primeiramente, vamos colocar dois números inteiros de mesmo sinal, tá bom? Então, vou colocar um número aqui positivo mais 2 somado com ou adicionado ao mais 3. Estou colocando parênteses, tá? Porque esse parênteses tem a função seguinte, ó. Esse parênteses aqui ele tem a função de separar o sinal da operação, porque você está operando entre dois números. Qual é a operação? Qual é a ação que você está realizando sobre esses dois números? Uma ação de juntá-los, né? De agregá-los, de um acrescentar sobre o outro. Então, este símbolo aqui, ele está separado do outro símbolo pelo parênteses. Por isso que eu coloco parênteses. Aqui também, se for o caso. Tá? Embora muitas das vezes não é necessário colocar o parênteses, mas quando você não coloca parênteses também é bom se omitir o sinal positivo do número, né? Mas aqui, qual é a regra que você vai estabelecer aqui? A regra é a seguinte, ó, que quando você está adicionando aqui, ó, adicionando esse amarelinho aqui, tá? A adição é uma operação, tá? E, veja bem, a adição sendo uma operação, ela tem ela se utiliza do mesmo sinal dos números, né? Qual é o sinal dos números aqui? De ser positivo, o fato de ser positivo, né? Então, o sinal de positivo é o mesmo sinal da operação de adição. E às vezes se confunde essas coisas, né? Mas entenda que o sinal de positivo ele caracteriza a posição do número, certo? Na reta numérica. O sinal de positivo ele significa que o número está à direita do zero. À direita do zero. Ok? O sinal de positivo. E o sinal de negativo estaria à esquerda do zero. O sinal de mais é amarelo. O sinal de adição aqui, ele significa que os números estão sendo juntados, né? Somados, agregados, acrescentados um sobre o outro. Tá bom. Então, quando você tem uma adição de dois números, aqui você tem um número que tem mais outro número, certo? A adição de dois números. Qual é a regra? A regra é some eles. Tá, então vamos somar. 2 e 3, quanto é que dá? 5. Some eles. Some e mantenha o sinal em comum que eles possuem. Qual é o sinal em comum que eles possuem? O sinal de positivo. Então vamos colocar aqui, ó, o sinal positivo. Tá? Então, veja o seguinte. Quando você soma dois números inteiros de mesmo sinal, você está somando números que estão à direita do zero. Por eles estarem à direita do zero e juntá-los à direita do zero, eles continuarão à direita do zero. É isso que está dizendo, ó, o número o mais 2 aqui, ó, né, o 2 positivo, ele está à direita do zero. O mais 3, ele também está à direita do zero. Então, quando você acrescenta um sobre o outro, você está mantendo eles à direita do zero. Então, você soma e mantém o sinal. Por isso. Ok? Então, essa é a primeira regra. Tá? Então, quando for negativo, quando o número for negativo, né, quando ambos os números forem negativos, o raciocínio é
o mesmo. Vamos lá então, vamos fazer um segundo exemplo aqui. B menos 4 adicionado, olha só, adicionado, ok, a menos 3. Menos 3 não, vamos botar menos 5. Qual é a regra aqui? Certo? A regra é a seguinte. Se você está adicionando números de mesmo sinal, observem bem o seguinte, ó, o menos 4 e o menos 5. Qual é a posição que eles se encontram em relação ao zero? Então, o sinal de menos, melhor falando de negativo, ele caracteriza que o número está à esquerda do zero. Né? À esquerda do zero. Certo? Vamos relembrar isso, ó, a reta numérica. A direção, a seta indica para onde os números crescem. Então aqui você tem o zero como origem. À direita do zero você tem os números. À direita do zero você tem os números positivos. E à esquerda do zero você tem os números negativos. Então, você está adicionando dois números negativos. Se você está adicionando dois números negativos, você vai ter como resultado ainda números negativos. Certo? Então, vamos escrever a resposta aqui. Qual é a regra, então? A regra é some. Você está some. Então, 4 com 5, 9. Como cada um desses números está à esquerda do zero, o resultado continuará à esquerda do zero. À esquerda. Ó. Ou seja, ao somar dois números negativos, você soma os seus valores absolutos, né? E mantém o sinal. Tá? Como assim somar valor absoluto? O que você está dizendo agora? Estou dizendo o seguinte, ó. Qual é o valor absoluto de menos 4? Onde é que está o menos 4? Vamos escrever, fazer aqui. Rosa de novo? Não, verde. Então aqui, ó, onde é que está o menos 4? O menos 4 estaria aqui, digamos. Certo? Vou botar aqui, ó, menos 4. E onde é que estaria o menos 5? O menos 5 estaria aqui, ó, à esquerda. À esquerda do menos 4. Aí eu pergunto, quando você faz o valor absoluto de menos 4, ó, qual é o valor absoluto de menos 4? É saber qual é a distância que o menos 4 está do zero. Qual é a distância? Distância de 4. Ok? Muito bem. Agora faça a pergunta de novo. Qual é o valor absoluto de menos 5? O valor absoluto de menos 5 é a distância do menos 5 ao zero. Que é 5. Então, esses valores aqui, o 4 e o 5, você soma. Quanto que é 4 mais 5? 9. Mas como estes números aqui ó, estão à esquerda do zero, o resultado continua à esquerda do zero. Então você coloca aqui ó, este 9 como resposta, certo? E acrescenta o sinal de negativo para dizer que continua à esquerda do zero esta soma de números inteiros. Ok? É simples assim, essa é a primeira regra. Por que a primeira regra? Porque eu estou tratando de uma soma de números de mesmo sinal. A segunda regra é quando os sinais dos números são diferentes. Isso aí a gente vai fazer daqui a pouco. Eu acho que vou fazer num segundo vídeo, porque o primeiro vídeo já está bastante longo. Então vamos escrever aqui a primeira regra. Vamos escrever aqui. Regra 1.
tá? Ou primeira regra. Deixa eu ver. Para adicionar, ó, dois números inteiros de mesmo sinal, isto é, ou seja, dois números positivos ou dois números negativos, vírgula, adicione os seus valores absolutos e dê para a soma o sinal comum a estes números. Tá? Qual é o sinal comum a estes números? É o sinal de positivo ou o sinal de negativo. Tá, veja bem. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Parece que esta regra aqui ela fica um pouco complexa quando você lê ela, assim. Mas resumindo, a história é a seguinte. Novamente, para somar dois números inteiros de mesmo sinal. Aqui, ó. No primeiro caso aqui, ó. No primeiro caso, nós temos uma soma de dois números positivos. É isso aqui, ó. Dois números, ó. Não aparece lá. Aqui, dois números positivos. No exemplo B, dois números negativos. O que você faz? Adicione os seus valores absolutos. Qual é o valor absoluto de menos 4? 4. Qual é o valor absoluto de menos 5? 5. 4 mais 5, 9. Acabou. E coloca o sinal em comum, né? Qual é o sinal comum a esses dois números? O sinal comum é um sinal de menos, um sinal de negativo. Coloque na resposta, ó, porque a resposta, ó, é chamada de soma. Lembram que na adição de números quaisquer, né, você tem parcela mais parcela é igual a soma, certo? Esses são os nomes dados, né? Então a soma é o resultado, tem como também o nome de total, né? Então aqui, ó, então dê a soma, o sinal comum a estes números. Qual é o sinal comum a estes números? Sinal de menos, se for uma soma de mesmo sinal negativo. E sinal de mais, se for uma soma de mesmo sinal positivo. E aqui, o valor absoluto de mais 2 é 2. Qual é o valor absoluto de mais 3? É 3. Some isso. 2 mais 3, 5. E coloca o sinal no 5 de positivo, porque os números têm em comum o sinal positivo. É isso aí, certo? Essa é a primeira regrinha e podemos parar por aqui, né? É bastante prática com bastante prática que você compreenderá, né, esta regra de sinal, certo? Tem que aprender bem, estudar bastante, praticar bastante exercício para que você não confunda quando você não está mais somando, mas quando está multiplicando e dividindo, porque daí as pessoas confundem bastante a regra de sinal com isso, tá? Mas já vou adiantar para vocês, memorize bem a primeira regra, ok? É isso aí. Um grande abraço a todos. Bye, bye. Vou colocar aqui no finalzinho uma listinha aqui rápida de exercícios aqui, tá? Para você praticar. Abraços. Aqui tem uma listinha então de 10 exercícios, né, para você praticar e faça um bom proveito, certo? Então tá. Dê uma pausa aí no vídeo, no momento que aparecer essa listinha de exercícios e pratique um pouco. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.